Assim, como cantor assim, de muita contribuição, principalmente para mim que trabalho, o meu público, né, maior são crianças e adolescentes, eu vejo assim a questão de como que se interfere no social deles, entendeu? Eu acho que uma primeira colocação, né, além de outros benefícios, mas uma primeira colocação que eu faria seria essa, o social, né, a forma como eles devem se organizar, né? A própria capoeira como ali é desenvolvida, né? Naquela roda, né? Onde coloca as pessoas ali um ao lado do outro, né? E quando tem a figura, né? do mestre ali dentro daquele círculo, né? Eu acho isso muito, muito importante, né? Quando se faz uma colocação positiva, né? De convívio e etc. Então, aí né, aí vem novamente eu fazendo a colocação da figura do mestre nessa roda, né? A postura de mestre, o que é falado, o que é colocado, né? A gente tem que estar sempre muito atento, porque aquilo ali, uma palavra ali, ela é interpretada, né, de várias formas, e a gente tem que estar muito atento nessa questão, né, procurando inclusive saber sempre qual foi o feedback, né, que a sua colocação né, fez ali em relação a eles, entendeu? Então eu vejo muito isso. Às vezes eu vejo, por exemplo, se eu faço uma pergunta, gente, para vocês, o que é a capoeira, né? Né, aí você vai ver que quando eu faço a pergunta o que é a capoeira, uns vão colocar que a capoeira é um esporte, outros vão colocar que a capoeira é uma dança, outros vão colocar que a capoeira é uma luta, outros vão colocar que a capoeira para ele é até mesmo uma religião, ou simplesmente uma terapia. Enfim, né, quando eu falei anteriormente sobre essa questão do social, então vem essas colocações. Aí quando você usa o termo assim, dentro desse apanhado, aí a capoeira, alguém vai falar, é isso aí que né, de experiência, eu sei. Alguém vai falar que é luta, né, e na verdade mas vai ter o outro que vai falar que aí você vai e faz a abordagem. Mas o que é luta para você, né? Aí ele vai colocar que a luta é ele saber se defender, saber dar uma meia-lua, né? Uma armada, que são movimentos que fazem parte da roda de capoeira, né? E nem sempre é isso, né? E nem sempre o que a gente quer na capoeira é essa visão dele. Então a primeira questão a gente tem que fazer ele entender o que é luta e o que é briga, né? Fazer ele entender que luta é algo que tem regras, briga é coisa que não tem regra. Então a gente tem que estar muito atento para que a gente minimize, né, a violência, inclusive entre eles, né, a violência que ele já traz por si, por conta de não compreender essa questão. Mesmo conceito também, o mesmo conceito que tem também quando se fala de defesa. O que é defesa, né? Aí eu viro para ele e falo, você encarar alguém na briga e se dar bem na briga, você está se defendendo, nem sempre. Às vezes para se defender é melhor você sair daquela situação, né? Aí sim você está se defendendo. Então, são vários conceitos que a gente conversa ali na roda, que eu acho, na questão que eu faço de abordagem com os jovens, que eu acho muito importante para a vida deles. Que é inclusive, né, para mim que já sou um capoeirista mais antigo, quando encontro, né, com pessoas às vezes já formadas em outras áreas, ele fala da importância de ter ouvido isso em algum momento. Ele é o que fez, né? Às vezes não o tornou, às vezes não capoeirista, mas ele interfere muito, auxiliou muito na questão da formação de cidadania dele, entendeu? Essa questão da história envolvendo a capoeira,
eu vejo como uma parte assim, a parte mais complexa, até porque não se é muito comum, né? Você vê as pessoas às vezes buscando livros, conteúdos da capoeira. Eu acho que há um pouco de discriminação houve, né, um pouco de discriminação em relação a isso. Eu digo assim, no sentido mesmo curricular, né, de estar trazendo para as escolas, né, para os dias de hoje. Apesar de eu saber que existem, né, muitos livros bons, existem grandes escritores, né, que buscaram né, buscaram estar registrando isso. Né? E né, existe história, né? E existe história, né? Então, na capoeira são muitas histórias. A gente acaba tendo que muitas pessoas às vezes se baseiam nessa questão da história, de situações que não são, vou dizer que não são verdadeiras, mas muitos fatos às vezes que não se podem ser comprovados exatamente por, né, não ter sido feito o apanhado dessa situação no momento correto. Mas em Juiz de Fora, por exemplo, né, nós estamos aí com várias pessoas, né, buscando estar organizando essa parte para contar como que foi a questão como que tem sido, né, a questão do desenvolvimento da capoeira aqui na nossa região, a influência que isso tem causado, né, que tem feito, tem sido muito bom. Muitas das vezes essa palavra antigo, né, para algumas pessoas, ela às vezes soa meio como obsoleto, por conta de que as pessoas hoje, né, elas andam muito ansiosas, né, e o que eu percebo muito é que não os mestres formados, mas muitas pessoas, eles às vezes não estão muito preocupados, entre aspas, em buscar assim a essência, a história. Muitas pessoas às vezes não compreendem que para ele estar passando naquele caminho ali, que ele está hoje, e até se beneficiando, né? Hoje em dia existem empresas de capoeira, né? Na realidade, existem empresas de capoeira. E para ele ficar se beneficiando ali, aí às vezes ele não valoriza ou ele não compreende que alguém teve que limpar, que sangrar, né? Eu preciso usar muito esse termo, né? Que teve que chorar, que teve que sangrar, né? Para que aquele caminho ali fosse aberto. Então, quando às vezes, né? Isso ocorre, né? Da gente ver algum mestre mais novo, ou professor, ou qualquer uma graduação nesse sentido, de alguma forma não reconhecendo isso, destratando o mestre, realmente causa uma angústia muito grande. Mas, né, hoje em dia também o conhecimento está aberto para todos. O mestre, né, ainda sendo mais antigo, ele tem que estar procurando se atualizar o tempo todo. Aquela questão da roda, né, de capoeira que é a formação, né, mais bonita que eu acho na capoeira, né, é aquilo que nos coloca lado a lado. Eu tenho que ver a capoeira como um ritual, né? E essa questão do batizado, ela tem uma simbologia, né? Ela tem uma simbologia muito importante, porque o batizado qual que é a simbologia, né? A simbologia ali é a iniciação, né? Aquilo ali simboliza a iniciação, o primeiro passo, né, de uma grande jornada, né? Toda grande jornada, ela começa do primeiro passo. Então, a partir do momento que você passa essa compreensão de que o batizado ele tem esse significado, aí a aceitação dele é mais tranquila, porque muitas das vezes também essa palavra batizado para muitas pessoas, como eu acabei de falar anteriormente, ela cai na compreensão de que aquilo ali é um pacto que você está
tá sendo, né, está sendo desenvolvido e que aquilo ali vai enfim, né? Então eu vejo, né, a partir do momento que você ensina, né, que você coloca que o batizado ele tem essa simbologia, eu acho muito importante, porque aquilo ali tem hierarquias envolvido, enfim. Essa que é a minha visão sobre a questão do batizado. Então, cara, assim, eu acho que sou suspeito para falar, porque eu tenho achado a capoeira, eu tenho achado esse movimento, eu tenho achado o movimento de capoeira lindo, né, nos dias de hoje, né, uma arte que começou lá com o povo escravizado, né, e hoje aí nos tempos modernos ela continua, a capoeira ainda continua presente, né? Hoje presente aí em todas as mídias, né? Social, vários tipos de preconceito e discriminação que ela conseguiu quebrar, né? São brancos, negros, crianças, pessoas de todos os credos. Então, quando você fala a questão da resistência, eu vejo dessa forma, né, a capoeira hoje sendo respeitada no octógono, né, como uma das lutas mais competitivas. Também, né, o capoeirista podendo circular livremente pela rua e fazendo eventos nos maiores palcos, né, estádios praticamente né, de vários países do mundo. Então eu penso que o movimento de resistência da capoeira ele é grandioso demais. E eu fico muito feliz, né, de poder, como o mestre, né, antigo aí que foi citado, né, ter visto isso, né, poder participar disso. Né? Acredito que esse era o sonho, né, do mestre Bima, né, que a gente tem como uma das maiores referências nossas na capoeira, né, quando ele quis que a capoeira alcançasse outros patamares. Então, sobre a questão da resistência, eu sou muito mesmo apreciador dessa evolução. Eu vejo isso como evolução na capoeira. A música na roda de capoeira, ela é um veículo de comunicação, né? Ela é um veículo de comunicação e é um tipo de comunicação, né, enorme, né? Porque ela manda recados, né? Ela fala de sentimento, né? E ela fala de você como um todo, até da própria forma como que a pessoa, como que o capoeirista, como que o adepto ali da roda deve se proceder. Uma vez eu estava numa roda de capoeira e porventura eu estava cantando uma cantiga lá e tinha na realidade era até um professor. E ele, assim que eu terminei a cantiga e tudo mais, ele chegou chorando, né, perto de mim, me deu um abraço e agradeceu de eu estar cantando aquilo, porque a cantiga que eu coloquei, ela falava muito de uma particularidade que ele estava vivendo, né, e voluntariamente que eu estava cantando, né, assim, por acaso, e ela falava de uma particularidade que ele estava passando e que aquilo foi muito importante para ele, né? Foi muito importante para ele. Então, essa questão da música, né, como um veículo de comunicação, foi o que eu falei, ela nos emociona, ela nos responde e assim por diante, entendeu? Eu vejo como uma compreensão também que nem sempre a luta é contra o seu contendor. Muitas das vezes a luta é com você mesmo, né? E quando você falou aí, quando a gente estava falando da questão da música, muitas vezes, né, a forma melódica que ela é trazida, né, ali com os instrumentos ancestrais, aí ela te leva para esse lugar.
entendeu? Porque muitas das vezes você está lutando, que na maioria das vezes a luta é conosco mesmo, tá tudo bem. Às vezes as pessoas perguntam assim, como está a capoeira? Fala, a capoeira está muito bem, mas muitas das vezes o capoeirista não está bem. Então a luta é interna, a luta é com ele mesmo. E a música nos traz muito assim, vira e mexe, a gente está ali cantarolando, né, que é o termo, né? A gente está cantarolando alguma coisa, ou seja, nós estamos falando, né, falando com a gente mesmo. Quando você pega uma música que você vai ali, né, colocando cada verso dela, vendo o que o compositor quis dizer e etc e tal, e quando você está envolvido ali e você de repente percebe que aquela música era para você, igual na situação que eu falei do jovem lá diante da música que eu cantei, entendeu?